Olá, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao evento, tá, pelo convite. Segundamente, eu gostaria já de me desculpar por qualquer ruído aí que apareça durante o vídeo, porque aqui na minha rua passa muito carro e moto também, então de vez em quando vocês podem ouvir aí um ruídozinho, tá? Bom, então, me apresentando, meu nome é Rômulo, eu sou biomédico, eu fiz doutorado no Instituto Agil Magalhães, tá? Finalizei esse ano, dentro da área de leishmanioses, mais especificamente em imunologia. Durante a minha iniciação científica e o meu mestrado, eu trabalhei também com leishmanioses, mas porém focado nessa questão do diagnóstico, ok? E justamente alinhando com a proposta, né, que foi passada para mim para dar a palestra de hoje a vocês. Então, eu vou trazer um pouco dessa abordagem de diagnóstico dentro das leishmanioses, tá? Então, eu vou só abrir aqui a minha apresentação, tá? Rapidinho. Pronto, gente. Então, o título da minha palestra é Diagnóstico Laboratorial das Leishmanioses em Serviços de Saúde Pública, dos métodos clássicos à tecnologia molecular. Então, a gente vai ver, além dessa questão de diagnóstico na leishmaniose, vamos ver também no contexto da saúde pública e também vamos falar um pouco das técnicas mais clássicas, até mesmo aquelas que são baseadas em biologia molecular, ok? Bom, então inicialmente falando um pouquinho sobre as leishmanioses. Então, são um complexo de doenças parasitárias causadas por protozoários pertencentes ao gênero Leishmania. São parasitos intracelulares obrigatórios e são transmitidos por pequenos insetos vetores conhecidos como flebotomíneos. Mais popularmente, eles também são chamados de mosquito palha, e eles têm esse nome por conta dessa coloração, né, de palha que eles possuem. Nessa figura do lado esquerdo, vocês podem perceber formas parasitárias no interior de um macrófago, tá? Parasitando um macrófago. E com relação às formas clínicas, são basicamente duas: a forma tegumentar e a forma visceral. Essas duas formas, elas diferenciam em distribuição geográfica, relação hospedeiro-vetor e também em taxas de incidência e de mortalidade. Com relação à leishmaniose tegumentar, que a gente vai chamar durante a apresentação de LT, essa forma de leishmaniose ela tem algumas subdivisões clínicas. Então, nessa foto, nessa imagem que vocês podem visualizar aqui como número 1, nós temos uma lesão ulcerada única, tá? Essa forma é a mais comum, pelo menos aqui na nossa região. Porém, nós temos também a forma mucocutânea, forma cutânea difusa, onde a gente observa um grande número de lesões de aspecto heterogêneo. E também nós temos a forma cutânea disseminada, onde essas lesões elas também são espalhadas, porém elas têm um aspecto mais homogêneo. Com relação à leishmaniose visceral, essa é a forma mais grave dentre as leishmanioses, certo? E os indivíduos que são infectados, eles podem ter comprometimento da função hepática, renal, até mesmo a medula, ela pode se comprometer por conta desse parasitismo intenso. Na sua forma mais grave, os indivíduos eles podem desenvolver uma hepatosplenomegalia, como vocês podem observar aqui a partir dessas fotos, e ela tem mais de 90% de chance de ser fatal caso essas pessoas elas não recebam o tratamento adequado. Bom, com relação à distribuição das leishmanioses no mundo, esse mapa aqui ele foi publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2018. Vocês percebam que tanto para a leishmaniose tegumentar quanto para a visceral, o nosso país ele é considerado endêmico. Inclusive, existem áreas no território brasileiro que as duas doenças elas são
sobrepostas, então ocorre ambas ao mesmo tempo e ambas sendo endêmicas. Ciclo de transmissão. O ciclo de transmissão das leishmanioses, de uma forma geral, ele é bastante complexo, tá? Ele envolve diversos mamíferos, vetores de diversas espécies e o ser humano. No caso da leishmaniose tegumentar, como a gente consegue perceber aqui na imagem, vários tipos de mamíferos estão relacionados com esse ciclo, certo? Então, o inseto vetor ele pode se contaminar, se infectar depois do repasto sanguíneo com um desses animais e, posteriormente, transmitir o parasito ao humano. No caso da leishmaniose visceral, como vocês vão observar, né, mais na frente na palestra, o cão ele tem uma função bem importante, tá, como reservatório num ambiente endêmico, e a partir disso o inseto vetor ele pode se infectar com esse animal e transmitir também para o indivíduo saudável. Então, essa complexidade desse ciclo é um dos fatores que tornam tão complexo o controle das leishmanioses, tá, no nosso país. Não só no Brasil, né, mas em outros países também. Ainda em relação ao controle das leishmanioses, nós temos basicamente o que a gente chama de tríade de controle, né? E aí envolve métodos profiláticos, terapêuticos e ferramentas diagnósticas. Com relação a diagnóstico, a gente costuma falar que 3 ferramentas elas precisam trabalhar em conjunto para que esse diagnóstico ele seja realizado de uma forma mais confiável. Então nós temos aqui a informação clínica, onde o médico ele vai investigar os sinais e sintomas daquele paciente. Informações epidemiológicas, que vão ajudar a confirmar, a partir de históricos de casos passados daquela doença onde aquele indivíduo reside. E também, e não menos importante, as ferramentas de diagnóstico laboratorial. Gente, o diagnóstico laboratorial ele é fundamental, especialmente para realizar aquilo que a gente chama de diagnóstico diferencial. Como a gente sabe, algumas doenças elas têm similaridades clínicas, têm sinais e sintomas parecidos, então a informação laboratorial ela vem justamente para impedir que o indivíduo ele receba um diagnóstico errado, tá? Ele, na verdade, tem uma outra doença e não leishmaniose, ou vice-versa, certo? Então, como foi sugerido, né, como tema de palestra, nós vamos nos deter especialmente na questão das ferramentas de diagnóstico laboratorial, ok? Bom, com relação ao diagnóstico no serviço de saúde pública, no Brasil, nós temos uma série de ferramentas disponíveis, tá? Para a ALT, temos, por exemplo, o método parasitológico direto, temos cultura a partir de biópsia e a PCR, a reação de cadeia de polimerase, que é realizada apenas em casos específicos em laboratórios de referência. Já no caso da LV, nós temos algumas ferramentas diferentes, como o teste rápido imunocromatográfico, o ELISA, a imunofluorescência indireta, mas nós temos também a PCR, que mais uma vez é realizada em centros de referência em condições bem específicas, tá? E finalmente nós temos também o método parasitológico direto, que é baseado basicamente na punção de medula óssea, é um método invasivo e que só é realizado perante prescrição médica, tá? Bom, eu quis trazer um pouquinho mais sobre o método parasitológico, porque eu acredito que vai ser importante a gente perceber alguns detalhes dessa técnica para perceber a importância de se trazer novos métodos alternativos
para o diagnóstico dessa patologia, tá? Vamos lá. Inicialmente, o indivíduo que possui lá a sua lesão suspeita, né? Ele precisa ter a sua lesão bem higienizada. Depois dessa higienização, procede para a escarificação, que é realizada com um bisturi estéreo. Posteriormente, esse material coletado ele é espalhado em uma lâmina de vidro, tá? Lâmina de microscopia normal. Então, espalha-se esse material com o próprio bisturi que foi utilizado. Então, aqui você vai espalhar, pode ser da forma como está mostrando na imagem ou em movimentos circulares. Posteriormente, essa lâmina ela é submetida a um procedimento de coloração e depois da secagem, essa lâmina pode ser visualizada a partir de um microscópio. Bom, como vocês podem ver, essa foto eu trouxe para mostrar as estruturas que devem ser procuradas, tá, nesse exame parasitológico, que são as formas amastigotas, certo? Que são essas bolinhas aqui, ó, que tem a sua morfologia bem típica. Aqui do lado direito tem mais algumas estruturas mais visíveis, de um tamanho um pouquinho maior, tá? Essa leitura ela é feita em um aumento de 1000 vezes, né? Ou seja, utilizando uma objetiva e óleo de imersão. Porque o parasito ele é bem pequenininho, tá? E geralmente ele é bem escasso. E quanto mais antiga é a lesão, mais difícil é de se encontrar uma forma amastigota. Então, vai aumentando a chance de liberar com resultado falso negativo, certo? E aí a gente entra na questão das limitações desse método parasitológico, onde a gente pode citar baixa sensibilidade, presença de fungos e bactérias que podem interferir nesse diagnóstico. Inclusive, existem alguns fungos que são bem similares e que podem levar aquele profissional não tão treinado a um diagnóstico falso positivo. É um método também que leva um tempo bem significativo para a emissão do laudo, tá? Porque a procura do parasita ela precisa ser feita de uma maneira bem feita, digamos assim. São 4 lâminas que são confeccionadas por paciente. Então imagine ali que, para quem tem já vivência com microscópio, sabe que varrer uma lâmina no aumento de 1000 vezes, você precisa de tempo, né? Aquele pequeno pontinho vira um verdadeiro universo a ser explorado, tá? Então, se o profissional ele não é bem treinado, se ele não é bem capacitado, a sensibilidade da técnica tende a cair ainda mais, ok? Depende de um microscopista experiente. Então, quando eu trabalhava no Laboratório Central de Saúde Pública, né, o LACEN, nós fazíamos treinamentos com profissionais de diferentes municípios e nós sentíamos uma dificuldade desses profissionais abraçarem a técnica, deles darem prosseguimento e implantarem aquele diagnóstico no seu município, porque muitos deles desistiam ao perceber que esse não era um diagnóstico tão simples assim de ser realizado, tá? E além de tudo isso, é um método que não permite a diferenciação das espécies de Leishmania. E por que essa diferenciação de espécies é importante? A gente vai ver agorinha. Bom, gente, a diferenciação das espécies é importante porque, de acordo com Moraes, 2019, a depender da espécie parasitária envolvida, o protocolo terapêutico ele precisa mudar. Ou seja, a depender da espécie que causa a forma tegumentar, a leishmaniose tegumentar, o medicamento ele pode alterar, né? O medicamento adequado ele vai ser modificado. Vejam bem, nesse mapa a gente consegue observar
a distribuição de diferentes espécies de leishmania que são capazes de desenvolver a forma tegumentar. Percebam aqui que são basicamente 7 espécies, né? E que estão bem distribuídas no nosso país. Então, como eu já tinha falado anteriormente, se o indivíduo, de repente, ele contrai uma dessas espécies e o medicamento que ele recebe não é adequado, ele pode passar vários dias recebendo esse medicamento padrão, que no caso geralmente se prescreve o Glucantine, que é um medicamento bem tóxico e que traz diversos efeitos colaterais. E na verdade, devido à espécie que ele tem, que ele está infectado, aquele tratamento ele não vai ser eficaz. Então ele vai sofrer todo aquele efeito colateral e não vai ficar bom da doença. E para isso, existem algumas técnicas, tá, que podem ser utilizadas para a diferenciação e determinação dessas espécies. A primeira delas que eu queria falar para vocês é um método, tá, baseado em eletroforese de enzimas, chamado de MLEE, ou da sigla, né, que significa Multilocus Enzyme Electrophoresis. Esse é um método considerado padrão ouro, tá? E que se baseia basicamente na migração diferencial de enzimas. Então essa migração diferencial ela vai gerar um determinado padrão e a partir desse padrão de migração você tem como determinar qual é a espécie que aquele indivíduo está infectado. Ok? Porém, apesar de ser uma técnica realmente muito boa e confiável, ele é um método bastante laborioso, certo? Ou seja, é bem trabalhoso de ser realizado. Tem o seu custo também, é um método oneroso. E necessita do parasito isolado a partir de cultura. Ou seja, se por acaso não for possível obter o isolamento do parasito a partir de cultura, após o procedimento de biópsia e tal, significa que esse procedimento ele não vai poder ser realizado. E para vocês terem uma ideia, esse procedimento ele tem todas essas limitações. Hoje ele só é feito na Fiocruz Rio, né, que é um centro de referência, né, no estado de Rio de Janeiro. Então, por conta desses fatores que eu falei para vocês, torna-se um pouco inviável a utilização dessa técnica em todas as regiões, em todos os estados. Então, além da técnica do Multilocus, nós temos algumas outras. Tá? Ela não é a única técnica existente, apesar de ser considerada o padrão ouro. Temos, por exemplo, anticorpos monoclonais, técnica de polimorfismo de comprimento de fragmento, a chamada RFLP, espectrometria de massa também. E aqui eu destaco a PCR em tempo real. Eu destaquei a PCR porque, dentre todas essas ferramentas, a PCR é a técnica, é a ferramenta mais promissora em questão de diferenciação de espécies de leishmania. Bom, vejam só. A PCR quantitativa em tempo real, tá? É basicamente uma técnica molecular. Vocês já devem ter ouvido falar. Eu não vou poder entrar em detalhes por conta da questão do tempo. Mas aqui do lado esquerdo, a gente consegue observar o princípio básico de uma reação de PCR, onde a gente tem uma dupla fita de DNA, que a gente chama de DNA-alvo. Passa por um processo de desnaturação, seguido de anelamento, utilizando aí iniciadores ou primers, e por fim a extensão, né, com a enzima TAC polimerase. E a partir dessa amplificação, né, que vai acontecendo de maneira geométrica, né, esse material ele vai sendo amplificado até gerar milhões de cópias. Então, a vantagem da PCR em tempo real em relação à PCR convencional é que nós conseguimos avaliar, como o próprio nome fala, né,
em tempo real a amplificação desse material genético, que vem dessa espécie, né, do meu agente etiológico que eu estou investigando. Mas também ela pode te dar informação de quantificação, ou seja, eu posso quantificar a carga parasitária existente no espécime clínico que eu estou avaliando. E isso, gente, é bastante útil para diversas coisas, como, por exemplo, monitoramento de eficácia terapêutica. Ora, se o indivíduo está recebendo um medicamento X e a carga parasitária ela tem se mostrado estável ou crescente, significa que esse medicamento ele precisa ser trocado. Bom, nessa imagem, a gente consegue perceber mais ou menos a abordagem que eu quero passar para vocês de diferenciação de espécies. Essa abordagem, ela trata-se de uma PCR multiplex, certo? Ou seja, por que multiplex? Porque você tem diferentes sistemas de iniciadores, tá? Ou primers, dentro de um único tubo. E a partir da utilização desses diferentes sistemas, você pode diferenciar essas diferentes espécies, ok? E você pode somar a tecnologia da PCR multiplex, que pode ser sim utilizada por PCR convencional, mas numa abordagem de PCR em tempo real. Bom, para utilizar a abordagem multiplex em tempo real, nós precisamos utilizar uma tecnologia específica, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é chamada de tecnologia Tachman. Okay? Tecnologia Tachman. Sem entrar em muitos detalhes, né, porque não tem como a gente ser tão detalhista agora nessas técnicas que eu estou mostrando a vocês. Mas, basicamente, o funcionamento é o seguinte. Aqui nós temos alvo A e alvo B. Então, digamos que eu tenho aqui duas espécies para serem diferenciadas, né, na minha reação de PCR. Aqui nós vamos ter um sistema de primers específico, tá, para cada um desses alvos. E aí vem o pulo do gato. A tecnologia Tachman, ela emprega sondas. Essas sondas, gente, elas vão se anelar no meio do meu DNA-alvo, ok? Então, essa sonda ela vai ter uma sequência específica para cada espécie que eu vou diferenciar. E percebam também que, além das sondas terem uma sequência de anelamento diferente, elas possuem um fluoróforo diferente, tá? É uma técnica que se baseia na detecção da emissão de fluorescência. Portanto, para que eu possa detectar essas diferentes espécies, eu preciso de sondas que sejam conjugadas a fluorocromos diferentes. Então, assim, eu consigo diferenciar se a minha amostra possui o alvo A ou se ela possui o alvo B. Ou até mesmo, a depender da sua otimização, eu posso determinar a presença das duas espécies ao mesmo tempo, no caso de pacientes que são co-infectados. Bom, a nossa equipe ela vem trabalhando em cima desse tema, né, dessa temática. Então, uma colega, né, minha, Rayana Carla, ela trabalhou durante o doutorado dela, ela já concluiu. Ela trabalhou com essa parte de diferenciação, né, de espécies utilizando a PCR em tempo real. E um dos artigos que foi produto dessa tese, ela já submeteu, né, à revista Experimental Parasitology e nós estamos aguardando um retorno. Bem, apesar de todas essas vantagens, né, como a questão da alta sensibilidade, maior especificidade, capacidade de quantificação de carga parasitária, ser de fácil execução, né, ou seja, é uma técnica que tem menos etapas para serem feitas em relação à PCR convencional, possibilidade de diferenciação de espécies, o que é fantástico, mas ainda assim nós temos algumas desvantagens. E que desvantagens são essas? Aqui eu selecionei, eu dei um destaque para a questão do custo elevado, tá? Infelizmente o custo ele ainda é a principal desvantagem da técnica de PCR em tempo real, tá? Uma vez que os insumos eles são bastante onerosos,
né, tanto o equipamento quanto os insumos, especialmente agora, né, que a gente está vivendo esse momento de pandemia com o dólar lá em cima. E também nós temos algumas outras desvantagens, como por exemplo, a interpretação do resultado, ela não é tão simples, né? Ela precisa de um treinamento, então os indivíduos precisam passar por esse treinamento, porém é uma desvantagem que pode ser contornada. E uma outra desvantagem é em relação à padronização entre diferentes laboratórios ou centros de referência. Essa é uma limitação que nós temos, na verdade, de uma forma em geral, dos métodos de biologia molecular, tá? Algo que a gente não observa tanto nos métodos imunológicos, porém, também é algo contornável, tá? Então aqui eu destaco realmente a questão do custo, que tem se mostrado algo bem limitante para a implementação da biologia molecular para algumas doenças negligenciadas, como a leishmaniose, né? Bom, gente, falando em relação agora à leishmaniose visceral, né, e o diagnóstico no serviço de saúde pública nesta doença, a gente precisa falar, é importantíssimo que a gente fale em relação ao cão, ao cachorro, certo? Como eu tinha falado para vocês inicialmente, o cão ele pode exercer a função de reservatório, tá, num ambiente endêmico, tá? Então ele é considerado o reservatório de maior importância epidemiológica. Percebam que a leishmaniose visceral canina ela pode ser bem severa, né? Ela judia bastante do animal. Claro que nem todo manifesta a sintomatologia, mas os que manifestam podem ser casos bem graves, tá? Bom, devido a essa função do cão como reservatório no ambiente, a recomendação do Ministério da Saúde é que esses animais que tenham resultado sorológico positivo, eles sejam eutanasiados, certo? E essa é uma das questões mais polêmicas em relação às leishmanioses. É a eutanásia dos cães positivos, tá? Então essa é a recomendação. Ele não recomenda, por exemplo, o tratamento, apesar de a gente ter um tratamento, ok? Bom, e esse diagnóstico, né? Como é que funciona? Como é que ele é realizado? Bom, para o diagnóstico da LV canina, né, que eu vou chamar de LVC, nós temos o teste rápido e o ELISA, ambos produzidos pela Biomanguinhos, tá? Que fica na Fiocruz. O teste rápido ele funciona como triagem e o ELISA como confirmatório. Caso o animal ele seja positivo no teste rápido e no ELISA, então esse é um animal que recomenda-se a eutanásia. Ou seja, resultado reagente em 2 métodos sorológicos, o animal deve ser eutanasiado. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Mas vejam bem, os métodos imunológicos, eles também possuem importantes limitações. Quais são essas limitações? Existe possibilidade de reação cruzada, principalmente com parasitos filogeneticamente próximos. E isso acontece, por exemplo, com o Trypanosoma cruzi, né? E também há a diminuição da acurácia em animais imunossuprimidos. Ou seja, o animal ele vai estar infectado, ele vai ser um reservatório naquele ambiente, porém, o método imunológico ele não vai conseguir detectar a infecção naquele animal. E tudo isso pode gerar algumas consequências, como, por exemplo, o cão ser submetido a uma eutanásia desnecessariamente, que é no caso de possíveis reações cruzadas, né? Então, é um animal que poderia ser tratado devido a outra parasitose, mas por conta desse fluxo que o Ministério adota, ele acaba sendo eutanasiado. E um outro problema é que os animais infectados eles podem persistir no ambiente endêmico, tá? Uma vez que, como foi falado, esse animal ele pode ter a doença, certo? Ele pode estar infectado, mas o método não consegue detectar, ok?
Então vejam só, vários trabalhos eles vêm mostrando que o método da eutanásia, recomendado pelo Ministério da Saúde, tá, não vem demonstrando eficácia na redução dos casos entre os cães e entre os humanos. Então, definitivamente, esses trabalhos, né, que já vêm sendo publicados há um bom tempo, inclusive, eu só trouxe aqui alguns, eles vêm mostrando que a forma como o controle da leishmaniose visceral é encarada hoje não tem mostrado eficácia. E esse paradigma ele precisa ser mudado, tá? Então foi dentro desse contexto que a nossa equipe publicou um artigo no ano passado, tá? Ele trata basicamente do diagnóstico da leishmaniose visceral canina no Brasil, confrontando problemas antigos, ou velhos problemas, né? Nesse artigo, basicamente, nós fizemos uma comparação entre várias ferramentas que são utilizadas na nossa rotina, na rotina laboratorial da leishmaniose para cães, e a gente percebe que todas as ferramentas utilizadas elas têm algumas limitações e que a forma como é feito hoje esse diagnóstico, baseado apenas em métodos sorológicos, não é a melhor maneira. Aqui eu trouxe para mostrar a vocês uma das tabelas que nós mostramos nesse trabalho. E, curiosamente, a gente percebe que quando a gente faz as comparações, né, entre as ferramentas, percebemos que sorologia associada ao método parasitológico foi a combinação que trouxe o maior percentual de concordância, tá? Maior do que quando a gente comparou, por exemplo, a sorologia com a PCR, né? Foi até uma surpresa para a gente constatar isso, uma vez que o método parasitológico, classicamente, ele peca em questão de sensibilidade. Então, a partir de tudo isso que a gente observou, desses achados, nós fizemos uma figurinha onde a gente propõe diferentes procedimentos ou formas de se determinar com mais segurança o diagnóstico desses animais. E essa tabelinha aqui vocês podem encontrar, tá, no nosso artigo. Então a gente fez a gente propôs, né, algumas formas de diagnóstico baseado em diferentes fins, como por exemplo o diagnóstico clínico ou veterinário, pesquisa e para o programa de controle. Na questão de programa de controle da LV, nós fizemos basicamente um comentário, ao invés de propor uma combinação de métodos diagnósticos. Então, basicamente, a gente fala que o programa, né, como ele é atualmente feito, como ele é atualmente praticado, deve ser rigorosamente reanalisado e discutido, uma vez que, de acordo com vários estudos, um verdadeiro controle da leishmaniose visceral humana pode estar relacionada à aplicação de métodos de controle alternativos, tais como imunoprofilaxia e terapia dos animais infectados, ao invés da eutanásia de animais sorologicamente reagentes. Ok? Bom, gente, então nós já estamos encerrando, né? Aqui eu deixo apenas alguns desafios, né, que nós precisamos vencer nos próximos anos para aprimorar esse diagnóstico das leishmanioses no serviço de saúde pública. Então, para a LV canina, nós temos, por exemplo, o desafio de buscar ferramentas que forneçam um diagnóstico acurado e que sejam de princípios distintos. Ou seja, mudar esse paradigma de como é feito hoje. Teste rápido e ELISA. A gente pode pensar em somar, né, com um método molecular, por exemplo. Lembrando que a nossa ideia é de complementação, não é de substituição, não é subtrair, é somar. Além disso, como desafios, também temos a necessidade de investimento, né, em estrutura e pesquisa. Então a estrutura aí vem nesse contexto de montar um laboratório onde a gente tem esses equipamentos disponíveis para realização da PCR, né? E isso aí a gente pensa, especialmente nos momentos atuais que a gente vive, né?
A leishmaniose visceral e tegumentar, né, as duas, são doenças negligenciadas e em épocas de pandemia elas são ainda mais negligenciadas. E a gente tem que lembrar que essas doenças elas não deixam de existir e circular por conta da presença de outras patologias, certo? A gente tem que pensar de uma maneira mais ampla em todos os indivíduos que estão de alguma forma susceptíveis. E com relação à leishmaniose tegumentar, nós destacamos a busca por alvos para o desenvolvimento e validação de um método imunológico eficaz. Então, alguns pesquisadores no Brasil eles vêm tentando trazer e buscar alvos que possam ser utilizados para validar métodos imunológicos, que seria realmente bastante interessante para a leishmaniose tegumentar, já que atualmente nós temos basicamente, né, só temos o método parasitológico sendo utilizado nos serviços de saúde pública, né? O método de cultura, por exemplo, ele só é feito em alguns poucos locais, tá? Também nós temos a questão de implementação de um diagnóstico molecular seguro, capaz de diferenciar espécies de leishmania. Esse é um outro desafio, implementar esse método molecular que consiga diferenciar essas espécies, o que vai ajudar na terapêutica desses pacientes. E, assim como na leishmaniose visceral, investimento em estrutura e pesquisa, tá? Sempre importante, principalmente nesse contexto de doenças negligenciadas. Bom, eu trouxe esse artigo que a gente publicou na nossa equipe, publicou em 2015. Ela fala justamente sobre o diagnóstico da leishmaniose, uma atualização no uso de ferramentas imunológicas e moleculares. Esse é um artigo bem legal, né? Apesar de ser de 2015, onde a gente fala bastante sobre essas ferramentas diagnósticas para as leishmanioses. Então, está aqui caso vocês se interessem pela leitura. E esse outro artigo eu trouxe para mostrar a vocês essas diferentes abordagens que a nossa equipe vem trabalhando. Esse artigo foi publicado em 2016 e ele tratou justamente da análise de amostras biológicas alternativas e menos invasivas para o diagnóstico molecular da leishmaniose visceral humana, né? Então esse trabalho aqui ele foi fruto do meu mestrado. Bom, gente, então gostaria de agradecer, tá, a todos mais uma vez, agradecer aí ao evento, tá, ao Congresso Online, né, Indústrias Negligenciadas e Emergentes, por estar aqui falando para vocês sobre essa doença que algumas pessoas até não conhecem, né? E aí trazer essa parte de diagnóstico que eu gosto tanto e que é tão interessante e importante que a gente continue discutindo, né? Principalmente por ser uma doença negligenciada. Bom, gente, então é isso. Agradeço a todos que assistiram essa palestra e eu fico então disponível para as perguntas, né, depois da palestra do meu colega que vem logo em seguida. Ok? Então, obrigado a todos e até mais. Pessoal, meu nome é Wagner Tenório. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite da comissão organizadora
por ter me chamado para palestrar nesse evento e gostaria também de parabenizar a iniciativa da criação desse evento, né? Visto que é importante para a comunidade científica no âmbito que a gente está vivendo, né? Então, eu sou doutor em genética, como vocês viram aí nas apresentações. Eu sou doutor em genética, terminei o doutorado ano passado na Fiocruz, continuo lá também, só que com colaboração com Biomanguinhos agora. E vou trazer para vocês um pouco do meu desenvolvimento, ou seja, o que é que eu fiz nesse trajeto, né, de estudante e o que é que eu estou fazendo agora como um pesquisador. Então, primeiramente, o título da minha palestra é Desenvolvimento de um novo teste rápido para o diagnóstico da leishmaniose visceral, e eu vou tentar mostrar a vocês um pouco do estudo que a gente fez até chegar no teste rápido que eu vou mostrar a vocês. Então, acho que a gente já deve ter visto esse teste circulando aí nos sistemas de saúde. É um teste rápido simples, ou, como eu posso dizer, normal, assim, que vocês já devem ter visto, como, por exemplo, o teste de HIV, em que aqui à esquerda a gente tem um teste não reagente ou negativo, onde só aparece uma fita, a fita controle, e aqui à direita a gente tem um teste reagente, um teste positivo, onde aparecem as duas fitas, a fita teste e a fita controle. Porém, o que é que tem por trás de toda essa engenharia de um teste rápido? O que é que a gente consegue, o que é que a gente coloca nesse teste rápido, como é que ele funciona? Então, eu vou tentar mostrar isso para vocês e todo o conhecimento gerado até a gente chegar na produção de um teste rápido. Antes da gente começar, eu tenho que mostrar a vocês um pouco do impacto social dessa doença que eu trabalho, que é a leishmaniose. Então, ela ainda é considerada uma doença negligenciada pela Organização Mundial de Saúde, é uma doença infectoparasitária. Aqui nas Américas, ela é transmitida através da picada do vetor inseto Lutzomia. Esse inseto ele é contaminado por gêneros de Leishmania, que são as espécies causadoras de doenças chamadas leishmaniose. E dependendo da espécie com que a gente se infecta, a gente tem algumas manifestações clínicas bem diferentes. A mais grave manifestação clínica dessa doença é a leishmaniose visceral, que é o alvo do meu estudo. E aqui na apresentação a gente pode ver que ela acomete tanto humanos quanto cães. Os humanos, a gente tem uma clínica chamada de hepatosplenomegalia, associada à febre e às anemias. No cão, ele causa um pouco de diferença do humano. A gente tem apatia, anorexia, crescimento das unhas e perdas dos pelos. Isso pode ser por um depósito de imunocomplexo nessas regiões do cão. A espécie que causa a leishmaniose visceral, que é a forma mais grave, é a Leishmania infanto. É esse parasita aqui que eu estou mostrando a vocês. Então, só para a gente entender um pouco mais também da importância dessa doença para o mundo e para o Brasil, mais específico, a gente tem aqui no mapa o Brasil, algumas regiões da África e a Índia sendo os países que mais têm casos de leishmaniose visceral no mundo. Ou seja, por isso que ela ainda é uma doença negligenciada. Ela não é tão endêmica em outras regiões do mundo. Mais específico, aqui no Brasil, a gente tem algumas regiões em vermelho. Então, no Brasil, ela é quase endêmica em todos os estados, principalmente na região Nordeste, ela tem um impacto bem maior, onde a gente pode ver mais de 1.800 casos e 138 óbitos por ano dessa doença. Então, ela é de importância, assim, para um diagnóstico, e a gente precisa de um diagnóstico rápido e prescindível para essa doença, visto que é uma doença grave e que acomete tanto o cão quanto o humano. Então, a princípio, a gente tem que avaliar a sintomatologia desse paciente ou desse cão e ver se ele está em regiões consideradas endêmicas ou não. Então, a gente tem todo o estudo clínico para caracterizar um diagnóstico clínico dessa doença. O padrão ouro para diagnóstico da leishmaniose visceral é o teste parasitológico, onde a gente pode ver aqui na imagem que é um teste bem invasivo, onde tem a biópsia e aspirado de medula óssea e baço. Outro teste utilizado também é o teste molecular, que é um teste para identificação do DNA ou do material genético do parasita. Porém, nem o teste parasitológico, nem o teste molecular, eles são aplicados ao campo. E o que é que eu quero dizer quando eu digo aplicado ao campo? Que esses dois testes, essas duas metodologias, elas precisam de um aparato muito maior, ou seja, de infraestrutura grande para serem realizados. Principalmente o teste parasitológico,
que precisa de pessoal bem treinado para executar uma função invasiva no paciente ou no cão, por exemplo. Então, pensando nisso, grupos de pesquisas eles têm vinculado ou estudado melhorias para esse teste chegar até lugares que não tenham tanta infraestrutura assim. Então, a gente pensou em diagnósticos sorológicos. É falado em diagnósticos sorológicos para a leishmaniose visceral. O que a gente pode observar aqui nessas duas tabelas, em azul a gente tem os testes utilizados para humano, e em verde a gente tem os testes utilizados para diagnóstico em cão. É importante salientar esse antígeno, o K39. Ele é um antígeno recombinante utilizado hoje em dia para diagnóstico da leishmaniose visceral, porém a gente consegue ver que em humano ele tem uma sensibilidade considerada boa, porém em cão essa sensibilidade ela diminui. Então a gente não tem um teste hoje que seja bom para o cão quanto para o humano. Tendo em vista isso, muitos pesquisadores têm estudado e visto que seria interessante um diagnóstico para o cão e para o humano. Então eu trouxe para vocês um pouco do meu background, um pouco da linha de pesquisa, um pouco da linha do tempo da pesquisa que a gente tem feito para o diagnóstico de leishmaniose visceral, onde a gente saiu de 2008 com estudos de antígenos recombinantes específicos para essa doença, e em 2018, na minha tese de doutorado, desenvolvimento da minha tese de doutorado, a gente conseguiu identificar uma proteína que era capaz de diagnosticar tanto o cão quanto o humano em um único teste. Eu vou mostrar agora a vocês toda essa parte vindo da linha de pesquisa de 2008 até o final, e o que é que eu estou fazendo hoje em dia para concluir esse estudo envolvendo o diagnóstico de leishmaniose visceral. Bom, primeiro eu trouxe a caracterização desses novos antígenos recombinantes. Como eu falei, a gente surgiu com a proposta de estudar antígenos recombinantes específicos para a leishmaniose visceral. Nesse estudo, a gente conseguiu identificar 5 proteínas recombinantes através de biblioteca de cDNA, utilizando essas proteínas vindas do parasita Leishmania infanto. Então, a gente conseguiu extrair proteínas promissoras para o diagnóstico de Leishmania infanto. Essas proteínas elas foram colocadas em contato com soros de humanos e cães para a gente avaliar a sua sensibilidade e especificidade através de ELISA. O principal achado dessa pesquisa é que as proteínas que foram boas para o diagnóstico da leishmaniose visceral humana não foram boas para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina e vice-versa. Como, por exemplo, eu trouxe nessa tabela, a gente pode usar a LCI3 de exemplo. Então, a gente consegue ver que para humano, a LCI3 ela não foi tão boa, teve 36% de sensibilidade. E para cão, ela teve quase 92% de sensibilidade. Então, a gente consegue ver que ainda não tem uma proteína boa para os dois. Partindo disso, a gente foi buscar novos antígenos, utilizando também a Leishmania infanto, e a gente identificou nesse segundo estudo as proteínas da LCI6 a LCI13. Também utilizando soros de cães e humanos na plataforma de ELISA para ver a sensibilidade dessas proteínas. Um dos principais achados desse novo estudo é que as proteínas que a gente identificou só foram boas para a leishmaniose visceral canina. Porém, avaliando todo o estudo que a gente fez nesse estudo em específico, a gente avaliou 2 pontos principais. O primeiro é que a gente conseguiu juntar no mesmo poço de ELISA proteínas específicas, ou seja, a LCI1, 12 e 13, a gente conseguiu colocar no mesmo poço e viu que misturando essas proteínas, que eram boas para o cão e para o humano, a gente tinha uma sensibilidade boa, conseguia ter uma sensibilidade boa para o cão e para o humano. Outra coisa interessante é que a gente viu que utilizando o extrato bruto, ou seja, utilizando a Leishmania infanto propriamente dita para o diagnóstico, a gente tinha uma sensibilidade boa para cão e para humano, porém tinha reação cruzada com outras doenças parasitárias, como no humano, a gente tem o exemplo da leishmaniose cutânea, desculpa, e chagas para humano. E no cão a gente tem como, por exemplo, a babesiose. Então, partindo disso, a gente tentou estudar antígenos quiméricos, ou seja, a gente conseguiu ver que antígenos individuais
seriam bons para o diagnóstico. Misturando esses antígenos, a gente teria um bom diagnóstico também, como eu mostrei no mix. Porém, a gente utilizar essa mistura desses antígenos, ou seja, produzir antígenos em separado para depois juntar, seria um pouco mais dispendioso, seria mais caro para a gente gerar esse tipo de coisa. E também uma possível padronização, seria mais difícil padronizar isso. Então a gente pensou em antígenos quiméricos. E o que eu quero mostrar com esses antígenos quiméricos é basicamente que a gente consegue construir um gene quimérico baseado em outras construções. E o que seria esse gene quimérico? A gente teria, por exemplo, proteínas específicas, como LCI2, 3 e 12, individuais, e através de programas de bioinformática a gente conseguia prever qual região dessa proteína seria boa para a gente conseguir juntar em uma única proteína. E foi basicamente isso que a gente fez. Como, por exemplo, a LCI2, 3 e 12, a gente conseguiu identificar regiões dentro dessas proteínas e uniu elas em uma única proteína, que a gente chama de proteína quimérica. Por isso que ela tem esse nome. Só para ilustrar um pouco melhor, a gente tem essas proteínas que eu falei no slide anterior, 12, 3 e 12, e a gente identificou regiões que seriam boas para o diagnóstico. E são essas regiões que têm esse R aqui, que são regiões que têm aminoácidos repetitivos. Diante disso, a gente conseguiu construir, a princípio, três construções quiméricas, D1, D2 e D3. Como a gente pode observar na imagem, elas variam a ordem em que essas proteínas se apresentam no gene. Isso também foi uma forma de estratégia que a gente queria observar se a ordem que esses antígenos apareciam na sequência influenciaria no diagnóstico. O resultado desse teste diagnóstico, a princípio, com essas proteínas quiméricas, a gente conseguiu ver que a proteína D2, que foi a proteína melhor caracterizada assim, em expressão, por exemplo, a gente conseguiu ver que ela teve uma sensibilidade boa para humano e uma sensibilidade moderada para cão. Ainda não era o satisfatório, a gente ainda não tinha uma proteína capaz de identificar humano e cão de modo satisfatório. Partindo disso, a gente queria incluir agora, nessa região da D2, outra proteína. A LCI13, a gente viu em estudos que ela foi boa para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina. E a gente tentou incluir ela nesse contexto. A gente construiu 4 proteínas quiméricas novamente. Então a gente conseguiu construir essas 4 quimeras baseadas na construção anterior da D2 e mudando um pouco também a ordem em que esses antígenos apareciam. No final, essas 4 construções geraram 16 construções quiméricas, ou seja, a gente tinha 16 construções para avaliar qual era melhor para o diagnóstico humano e canino. Só que, para nossa surpresa, só que para o nosso entendimento lá, a gente teve apenas 3 proteínas, sendo a proteína Q1, Q2 e Q4SX, que foram boas para a expressão, ou seja, a gente só conseguiu purificar essas 3 proteínas. E a gente conseguiu ver que a Q1SX ela foi boa para o diagnóstico canino, mas não tão boa para o diagnóstico humano. Então a gente chegou a um impasse. A gente tinha uma proteína boa para o diagnóstico humano, que é a D2, e a gente tinha uma proteína boa para o diagnóstico canino, que era a Q1SX. Então a gente sentou e pensou o que é que a gente podia fazer e unir essas 2 proteínas para tentar ver como a gente conseguia chegar no consenso de uma única proteína boa para o diagnóstico tanto humano quanto canino. Então a gente fez um alinhamento, ou seja, pegou a sequência de DNA de aminoácidos da Q1SX e da D2 para ver o que é que tinha de diferente, o que é que a gente podia montar e moldar essas proteínas. Então a gente viu aqui nessa imagem do alinhamento que na proteína D2 tem uns aminoácidos que não tem na Q1. Então a gente colocou esses aminoácidos e para ver se realmente esses aminoácidos é que estavam aumentando a sensibilidade em humano. Então a gente queria uma nova proteína quimérica que aumentasse a sensibilidade em humano, mas que não diminuísse a sensibilidade em cão.
Então a gente conseguiu construir outra proteína quimérica chamada de Q5. Essa proteína quimérica é o meu xodó, eu vou explicar a vocês por que ela é o xodó agora. Então a gente conseguiu com essa proteína quimérica, através de ELISA, com ensaios também de soros de cães e humanos, a gente conseguiu ver que, utilizando essa nova região que a Q5 tinha, a gente conseguiu uma sensibilidade de 82% em humano e 99% em cão nos testes de ELISA. Isso levantou a hipótese de que essa proteína realmente seria uma proteína promissora para a gente colocar, para testar no campo. Então eu levei essa proteína para Biomanguinhos e a gente conseguiu produzir um teste rápido lá com essa proteína. Então, trazendo de volta essa imagem que eu trouxe no primeiro slide, como é a construção de um teste rápido, basicamente, o que é que a gente tem aqui? Esse exemplo, ele usou outro antígeno que não foi o nosso. Então, a gente pode substituir esse antígeno pela Q5. A Q5 ela é fixada nessa membrana de nitrocelulose com partículas de ouro. É essa partícula de ouro que vai dar a cor vermelha no teste, ou seja, a fita marcada em vermelho, que vocês podem ver aqui em cima. Então, a gente fixa esse antígeno e quando a gente coloca a amostra, que pode ser sangue ou soro, essa amostra ela vai correr nessa membrana e se tiver anticorpos específicos para a minha proteína, ou seja, se o paciente ou o cão ele estiver doente, o anticorpo vai se ligar à minha proteína e vai reagir no nosso teste. Caso não tenha anticorpo suficiente, os anticorpos vão se ligar apenas no controle e vai acender apenas a fita controle. Então, diante disso, eu tive que padronizar todo o estudo com essa proteína para um teste rápido e a gente fez alguns protótipos para padronizar isso. Aqui na imagem, só trazendo novamente, a gente teve os testes positivos para cães e humanos, negativos para cão e humano. E a gente conseguiu, a princípio, utilizando uma pequena quantidade de soros para padronizar esse teste, a gente conseguiu ver que 96% de sensibilidade em humanos e 100% de sensibilidade em cães no teste rápido. Então, isso levantou a ideia de que realmente essa proteína na plataforma de teste rápido seria boa para diagnóstico de cão e humano no mesmo teste. Visto isso, a gente colocou uma situação um pouco melhor. A gente aumentou a quantidade de soros, tanto de humano quanto de cães, e a gente queria avaliar realmente e comparar as plataformas de ELISA e de teste rápido utilizando a Q5. O que a gente conseguiu ver é que quando a gente aumentou esse parâmetro de soros e de características sorológicas para esse diagnóstico, a gente teve uma sensibilidade da Q5 em humano, um teste rápido de 100%, e em cão ela deu uma diminuída, mas foi para 82%. E segundo o Ministério da Saúde, ele preconiza que, dependendo da doença, claro, o teste ele tem que ser sensível acima de 82% de sensibilidade. Então a gente consegue ver com esses dados que a gente tem uma proteína capaz de diagnosticar tanto humano quanto cão no único teste, um teste rápido que seria um teste de triagem. Esse teste rápido feito, a gente quer colocar ele para chegar em ambientes que não precisem de infraestrutura. Porque não sei se é de conhecimento de todos, mas um teste rápido, ele basicamente ele já vem com o kit todo, então a gente só fura um pouco da ponta do dedo humano ou da orelha canina, coloca na plataforma e ele é lido em 10 ou 15 minutos. A gente tem um resultado positivo ou negativo para a doença. Então, quais seriam os próximos passos para a gente conseguir seguir adiante com esse teste rápido? A gente quer comparar o teste rápido com outras plataformas existentes para o diagnóstico da leishmaniose visceral, como, por exemplo, o teste molecular, que é PCR, o ELISA, que é distribuído pelo Ministério da Saúde, é um ELISA com status de leishmania major, ou seja, a gente quer avaliar isso também. A imunofluorescência, o teste parasitológico e outro teste rápido, que é chamado de DPP, que é o teste comercial utilizado para cão. Então, por que a gente pretende utilizar e comparar isso? A princípio, os testes utilizados, principalmente o DPP, que é esse teste rápido aqui, e o teste rápido para humano, eles são vindos de proteínas estrangeiras, ou seja, uma proteína produzida aqui, que seria a Q5, geraria menos custos para o Ministério da Saúde.
Os outros testes, eles utilizam parasitas. Esses parasitas, eles têm reação cruzada. Então, a utilização de um antígeno recombinante minimizaria a produção de reação cruzada com outras doenças. Então, é isso que a gente quer ver com a Q5. A gente quer colocar a Q5 no mercado e avaliar com essas outras plataformas que já estão existentes. Outro assunto que eu trouxe foi que tudo isso que eu falei para vocês, a gente conseguiu gerar 2 produtos de patentes, que eu vou mostrar a seguir. Só que como é que a gente consegue chegar até esse produto patentário? Como é que a gente consegue, de uma ideia, gerar um produto patentário? Então, primeiro a gente tem que avaliar se isso que a gente está estudando é uma novidade, se isso é uma novidade inventiva, como eles chamam. O banco de dados, ou seja, a empresa que você está utilizando para patentear, eles vão ver se realmente essa ideia que você teve, tanto de antígeno recombinante, que é o nosso caso, quanto de antígeno quimérico, ele é uma novidade. Então ele checa outros bancos de dados, vê se isso que você está falando já não foi falado por outras pessoas, ou até por você mesmo em outros ambientes. O segundo passo seria a atividade inventiva, para ver realmente se isso que você está mostrando não seria óbvio. Com um dos exemplos que foi utilizado numa patente que a gente tem, é que eles questionaram se a gente juntando uma proteína de humano com uma proteína de cão em um único teste, a gente não seria óbvio que isso ia ser bom. Então, eu mostrei para vocês todo o estudo que a gente fez e realmente não foi óbvio. A gente teve que sentar, teve que ver proteínas, teve que ver regiões que seriam melhores, não só pegar a proteína individual do cão, individual do humano e juntar as duas que seria bom. Então, isso gerou uma atividade realmente inventiva para a gente. Outra coisa também importante que a patente vai buscar é a aplicação industrial. Se isso que você está propondo, se esse seu estudo que você está propondo, ele tem uma aplicação industrial para algum tipo de produto que venha a ser gerado. Ou um tampão, ou um teste, ou um kit diagnóstico, por exemplo. E por fim, eles vão checar, e é importante esse ponto, a gente ter uma suficiência descritiva. O que é isso? É a gente deixar claro tudo lá no processo de patente, o que é que cobre a nossa patente. Como, por exemplo, a minha proteína é utilizada no diagnóstico, mas se um grupo de pesquisa quiser utilizar a minha proteína para vacina, eu também deixei patenteado isso. Então é bom a gente deixar descritivo e claro tudo que a gente quer patentear. Claro, isso tem que ser avaliado pelos advogados da empresa que você contratou para o desenvolvimento de uma patente. Então, por fim, a gente tem 2 patentes já disponíveis, já depositadas, e a gente está entrando agora nessa parte da Q5 com uma patente internacional. Então, para a patente internacional, a gente precisa cobrir cada país. Porque a patente que a gente faz aqui no Brasil só cobre a nossa região. Então, a gente está tentando entrar em contato com alguns países para patentear internacionalmente também. O período patentário aqui no Brasil ele demora um pouco, comparado a outros países, mas isso é bom para a sua pesquisa, você ter aquele produto patenteado durante um período, por exemplo. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos os órgãos de fomento vinculados ao meu grupo de pesquisa, à minha instituição e aos órgãos envolvidos, a todo o estudo envolvido. E queria agradecer também em específico aos advogados que ajudaram e conseguiram concluir a patente, porque a patente também ela tem termos jurídicos para a gente conseguir identificar e ter uma clareza naquela patente. Por fim, gostaria de agradecer de novo ao programa, eu gostaria de agradecer ao evento e à comissão organizadora, e estou aqui para vocês entrarem em contato e tirarem suas dúvidas, tanto com teste diagnóstico para leishmaniose visceral, como para outras doenças também. E obrigado.